Olá, estamos começando pela TV Câmara de Araçatuba mais uma edição do programa Identidade Pública, que entrevista personalidades do município. Hoje nós contamos com a presença da professora aposentada Vilma Gotardi. Vilma, inicialmente eu gostaria de agradecer pela sua presença e participação em nosso programa aqui hoje. Carlos, o prazer é meu. Aliás, me sinto muito honrada de ter recebido esse convite aqui. Então vamos começar essa nossa conversa tratando um pouco sobre a sua origem. Você nasceu em Neves Paulista, na região de São José do Rio Preto, em 15 de julho de 1940. Você tem recordações dessa época, professora? Não, eu não tenho recordação. Eu era muito novinha quando vim para cá. Eu vim com 4 anos e nessa idade a criança não grava muita coisa. Eu já tentei me lembrar alguma coisa de lá, mas eu não tenho lembranças, não. Só de Araçatuba mesmo. Os seus pais, eles tinham quais profissões? Meu pai, ele era formado em contabilidade, mas ele mexeu com café lá na região de Neves Paulista. Sim. E quando ele veio para cá, ele comprou terra. Ele veio para virar pecuarista. Então, quando ele veio para cá, era uma mata fechada, uma mata brava, era Mata Atlântica, uma região inóspita naquela época. Pouco explorada. Era assim, de todo o estado de São Paulo, a única região que ainda era muito pouco habitada era a região noroeste. E essa região noroeste, já não vinham pessoas para cá, porque aqui tinha lepra, aqui tinha maleita, aqui tinha que chamava doença brava, que dava umas feridas grandes na perna. Então, era uma região ainda que tinha muitas doenças, então era muito difícil as pessoas virem para cá. Então, precisava ser muito aventureiro para vir morar aqui. Sim. E sua mãe, ela exercia qual profissão? O que ela fazia? Não, minha mãe era simplesmente do lar. Ela era uma pessoa maravilhosa, muito cheia de vida, mas não queria vir para cá, chorou muito, porque ela teve que morar na fazenda. Ela saiu de uma cidade, embora pequena, mas veio para a fazenda, mas se adaptou e gostava muito daqui. Bom, professora, você chegou aqui com 4 anos, né, como já falado, e morava na fazenda Santa Fé. Quais que são as recordações da sua infância? São maravilhosas. Eu tinha uma vida solta, livre, fui criada assim, de pé descalço, correndo no mato, subindo em árvore, muito contato com animais, com bicho. Eu me lembro agora de que meu pai tinha um paiol de milho e para os ratos não comerem o milho, ele tinha uma cobra, ele tinha uma jiboia. Então, todos os dias nós íamos até o paiol para ver onde estava a cobra. Era uma cobra grande, né? E nós entrávamos, procurávamos. Quando vimos a cobra, gritávamos, saía tudo correndo. Então, corria por cima de cerca. Meu pai foi uma pessoa que trouxe os primeiros búfalos para a região. E ele dizia, vocês nem cheguem perto de onde estão os búfalos, porque eles podem ser perigosos. Sim. Aí um dia ele nos viu todos montados em cima do búfalo, pulando em cima das costas do búfalo. Ele se desfez imediatamente dos búfalos. Então foi assim, pescando, nadando, muito livre, muito boa a minha infância. Sim. E na sua família são quantos irmãos, professora? Eu tenho só 2 irmãs. Meu pai queria muito ter um filho homem, mas ele não conseguiu. Ele teve 3 filhas, por isso talvez eu tenha sido assim, como ele não tinha filho homem, ele nos levava com ele. Então, nós andávamos a cavalo, nós fazíamos as caminhadas no pasto. A gente entendia bem da história porque meu pai nos levava com ele, né? Pescava, coisas assim. Em relação aos seus primeiros anos de escola, onde você estudou, professora? Quais são as principais lembranças que você tem dessa época? Essa época nós tivemos que mudar para a cidade e fomos morar ali na Rua Tiradentes. Minha casa era
hoje é uma quitanda, é bem pertinho ali da padaria Bandeirantes, mais ou menos naquele quadrilátero ali. E ali a minha casa ficava na Estrada Boiadeira, veja você, no centro da cidade hoje, e ali era uma estrada boiadeira. Então passava aquelas boiadas enormes, com aqueles bois com chifres muito grandes, os chifres eram todos enrolados, e as mães tinham que recolher todas as crianças, porque por ali passavam as boiadas. E passava em frente, atualmente, a padaria Bandeirante, e em frente à minha casa. Era arriscado ficar ali. Ah, tinha. E eu tinha um papagaio que ele aprendeu a assobiar igualzinho os boiadeiros. Eu ficava com o papagaio aqui no ombro e ele ficava assobiando igualzinho os boiadeiros, tocando os bois. Eu adorava aquela vida, adorava aquilo. Sim. Bom, professora, depois você também teve uma fase que teve que ir para São Paulo estudar. Conte um pouco mais sobre como que foi esse episódio. É mesmo, eu me esqueci de falar que eu fui alfabetizada ali na escola maçônica, que é pertinho da padaria Bandeirante. Ali tinha uma escola, a loja maçônica montou uma escola, a minha professora era famosa na época, chamava Judite Macharete, a família Macharete que existe até hoje. E tinham na mesma sala os alunos de primeira série e de segunda série. Então, ela alfabetizava em 2 turmas e na mesma sala, e tinha o segundo ano. Então, você já ia aprendendo o primeiro e já ia aprendendo junto o segundo, já ia fazendo um curso avançado junto. Sim. Fomos muito bem alfabetizados. Depois disso, eu fiz primeira e segunda série. Quando eu tinha 10 anos, aí meu pai me pôs interna em São Paulo. Para tristeza minha, eu fui trancada, eu fui presa num lugar que eu não conseguia compreender o que eu estava fazendo ali. Era um colégio de freiras muito rígido, chamava Sacré-Cœur de Marie, ficava na Avenida 9 de Julho. Era um colégio conceituado na época, né? Onde as meninas iam ser treinadas, aprender boas maneiras e coisas assim. A princípio você não gostou dessa nova realidade. Como que foi a adaptação? Eu nunca gostei. Eu nunca gostei de ficar presa. Eu ficava sem ver meus pais. Eu só via nas férias, julho e dezembro. Nossa, eu sofri muito no colégio, sofri demais. Mas lá dentro a gente faz boas amizades, né? Sim, sim. E eu fui colega de classe da Maria Pia Matarazzo, eu fui colega de classe da Beatriz Rondon. E a Beatriz Rondon... Que é neta do Marechal Rondon. Que é neta do Marechal Rondon. Que dá nome à rodovia da região aqui. É, a rodovia de Araçatuba, que nos leva a São Paulo. E a Beatriz me contava muito histórias do seu avô. Lá a gente fazia amizades, ela era uma grande amiga minha. E eu ficava maravilhada dela contar que o avô entrava nas matas e que ele catequizava não, ele pacificava os índios, ele era um desbravador. Desbravador, exato. E ela mora hoje ainda lá no Pantanal, conserva aquele sabe? Eu acho que eu sempre fui muito ligada a coisas da natureza por influência dela. Eu tive, ali foi plantada uma sementinha da futura bióloga que eu virei. Sim. E aí depois, professora, houve o seu retorno para Araçatuba. Como que foi depois no ensino médio? Foi aqui? Sim, aí eu vim fazer o grupo escolar Cristiano Olsen. E o ensino lá em São Paulo, embora fosse assim muito refinado, muito cheio de maneirismo, muito cheio de falar francês e fazer mesuras. Aí eu fui colocada no ensino público e um ensino mais forte do que eu tinha lá. Lá era muito fraquinho. Eu precisei me esforçar bastante para eu acompanhar a classe, mas eu sempre fui muito boa aluna, sempre gostei muito de estudar. Me adaptei rapidinho, fiz novas amizades, foi aquela beleza, foi ótimo. Sim. Foi bons tempos. E aí a gente percebe também que houve um outro impasse quando você foi decidir a carreira a seguir, né? Parece-me que seu pai não gostava muito da ideia de você continuar. Meu pai, ele é de origem italiana e o italiano, ele não tem assim muita vontade que as filhas façam curso superior. Eles acham que a filha tem que ser treinada
como eu fui em São Paulo para ser uma boa dona de casa, coisas assim. E eu naquela época já fui fazer o científico. Meu pai ficou horrorizado, porque na cabeça dele, quem fazia o científico ficava sem formatura. Então, o normal, vocês não sabem, porque a coisa mudou muito o ensino, mas tinha o clássico, o científico e o normal. O normal formava a professora. Eu fui fazer o científico, quer dizer, não dava formatura nenhuma. Quer dizer, você tinha que continuar, mas preparava para a universidade. Já comecei a brigar aí, porque eu fui fazer o científico porque eu não queria parar. Então, já foi uma briga. Eu me lembro que tinha muito pouca mulher. Éramos, acho que 3 ou 4 mulheres numa classe cheia de homens, porque os homens iam fazer medicina, os homens iam fazer direito, iam fazer engenharia. Era uma carreira tradicional. Eram, então... E as mulheres, eles nem entendiam o que nós estávamos fazendo naquela classe. Mas eu era uma delas ali. Eu sempre foi difícil para mim estudar, eu precisei brigar muito para estudar. Sim. E em relação ao posicionamento da sua mãe, ela apoiava? Olha, a minha mãe, ela não participava da minha vida escolar. Ela não sabia nem que ano eu estava. Então, ela nunca me mandou fazer tarefa, ela não ia na escola, ela não participava da minha vida escolar. Eu não sabia se eu tinha passado de ano, se eu não tinha passado de ano. Não era próxima? Não, isso aqui não tinha a menor importância. Ela queria que a gente cozinhasse bem, que bordasse bem, que fizesse tricô, crochê, que fosse dona de casa. Então, ela nem participava. Escola, para minha mãe, não era importante. E para o meu pai era difícil contorná-lo. Mas quem é decidida vai. E como que foi para superar essa situação, professora? Você foi morar em Mirassol, na casa de uma tia. Relate um pouco sobre como que foi isso. Eu prestei vestibular em São Paulo, na USP, e prestei vestibular em Rio Preto, que também era USP, era da mesma coisa. Eu passei, e meu pai, ele só me deixou estudar em Rio Preto. Ele não me deixou ir para São Paulo. Ele não me permitiu. E assim mesmo ele me pôs para morar em Mirassol, que é uma cidade distante, como Araçatuba, Birigui. Na casa de uma tia, que era alemã, muito rígida. E essa tia, não sei se de comum acordo com meu pai, ela me atrapalhou bastante. Então, ela me trancava no quarto, ela não me deixava sair, eu tinha horário para tudo. E os meus colegas de classe lá curtindo alocadamente a faculdade e eu tendo que fazer 4 viagens por dia, porque lá era o período integral. Era a aula de manhã e à tarde. Então, eu ia de manhã, voltava para almoçar, ia depois do almoço, voltava para jantar, ficava fim de semana lá com eles. E assim foi uma queda de braço com meu pai. Até que ele cedeu, porque eu não ia ceder. Eu ia fazer o curso a qualquer custo. Eu queria mesmo estudar, fazer biologia onde eu estava. Ok, então, o programa Identidade Pública de hoje está recebendo a professora aposentada e também artista plástica Vilma Lúcia Gotardi Guimarães. Nós faremos um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco. Eu sou Maria Clara de Souza, sou Fábio Silva Lima, sou Orlando Barreto Pereira, sou Ana Nascimento, eu sou José Antônio Costa, sou Maria de Jesus do Firmamento, eu sou Tiago, eu sou Gilvana, eu sou Lourenço, sou da família Brasil e tenho orgulho de ser brasileiro. Ajude a família Brasil a crescer. Para fazer o registro de nascimento, basta ir ao cartório mais próximo ou se informar na prefeitura sobre serviços itinerantes e mutirões. O registro é grátis. Se matricular e os meus documentos eu vou tirar. Com nome e sobrenome eu garanto os meus direitos. Eu tenho direito de ter os meus documentos. Eu tenho direito de trabalhar com carteira assinada. Eu tenho orgulho do meu nome. Com o registro de nascimento, é possível tirar RG, CPF e carteira de trabalho. Venha, o registro de nascimento é um direito que dá direitos.
O Graac sabe onde quer chegar, por isso já conquistou tantas coisas, como esse monte de sorrisos. Ele sempre correu atrás dos seus sonhos. Muitos viraram realidade, como o seu hospital altamente especializado. Muita gente faz parte disso, porque a cura do câncer é uma causa nobre e precisa avançar ainda mais. Essas crianças sonham com o futuro. E para esse futuro acontecer, deixa a causa te abraçar. Graac, combatendo e vencendo o câncer infantil. Estamos de volta com o programa Identidade Pública, que hoje recebe a professora aposentada e também artista plástica, Vilma Lúcia Gotardi Guimarães. Vilma, nós terminamos o bloco anterior falando um pouco sobre a sua vida pessoal. Nós paramos nossa conversa sobre o momento em que você entrou na universidade. Como que foi a experiência, professora, de estar cursando a universidade numa época conturbada, que foi o período militar? Ah, sim. A minha faculdade, como todas na época, era assim, se falava muito em política. Então, a política era o elemento que temperava a nossa vida estudantil. Então, ali era muito gostoso, porque se discutia bastante política, se faziam reuniões, professores, e a gente ia ver o Sartre, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, que vieram à região. Então, nós estivemos, assim, muito atentos ao movimento. Fizemos greve, bem... Havia um engajamento forte. Havia um engajamento forte. E aquilo é apaixonante, né? É muito gostoso, aliado ao estudo, que também era pesado, não era um estudo fácil, não. Mas a gente aliava tudo, se reunia todas as noites com os professores, conversando, aprendemos muito. Foi uma época, assim, de muito ensinamento de vida. Foi muito bom. Eu aprendi a amar o povo, de modo geral, enxergar as pessoas do outro lado da vida de uma forma muito real. Sei. Bom, professora, após a faculdade, eu gostaria que a senhora falasse um pouco como que foi o seu início, a sua experiência como professora de biologia. Olha, já aqui em Araçatuba, né? Sim, porque eu comecei em Birigui, período pequeno, já vim para Araçatuba, comecei a dar aula no IE, com muito orgulho, sendo colega de ex-professores meus que eram fantásticos, que são ícones até hoje, né? Os grandes mestres foram meus professores, depois eu fui colega deles. Fui respeitada e me esforcei bastante para estar à altura deles, né? Então, era um grupo, assim, de professores muito dedicado. Nós todos nos uníamos e fazíamos movimentos muito bons na escola. Quando nós começamos a fazer as feiras de ciências, que eram maravilhosas, envolvia a escola inteira, envolvia a comunidade toda, faziam filas para ver as nossas feiras de ciências, que eram assim famosas. E vou dar apenas um exemplo, nós chamamos tanta atenção que veio o Estado de São Paulo mandou um repórter fazer uma entrevista, sem falsa modéstia, mas foi comigo a entrevista, porque nós desenvolvemos na época um trabalho que se chamava Sapolândia, é um nome estranho, mas havia na classe, se dava aula de dissecção de animais, e a gente dissecava um sapo, era parte do currículo escolar. E era uma iniciativa pioneira, professora? Olha, a dissecção não. O que era pioneiro foi o que aconteceu depois. Então, todo mundo, em todas as escolas, se fazia dissecção. Mas eu tinha muita pena de jogar fora aquela pele. Então, como eu tinha aprendido na faculdade curso de taxidermia, que seria embalsamar, nós começamos a embalsamar os sapos. Aí veio a ideia criativa, acho que já existia dentro de mim uma parte artística. Nós começamos a elaborar movimentos para os sapos.
Então, os alunos faziam os sapos com movimento, lutando judô, fazendo ginástica, dançando, deitados, tomando sol. Era muito bonitinho, porque envolvia a família. E a família participava. Então, o pai, que era marceneiro, fazia a casinha. A mãe, que era costureira, fazia a capa, bordavam. Então, era um trabalho muito bonito, era muito bem feito. Me surpreendia. Quando os alunos traziam os trabalhos feitos, me surpreendia cada vez mais. E aquilo nós enchíamos as salas com os sapos empalhadinhos, bem arrumadinhos mesmo. E as pessoas gostavam de vir ver. Essa parte foi criativa, essa parte foi novidade. Foi isso aí que atraiu a atenção do estado de São Paulo. O que nós tínhamos inventado para chamar tanta gente assim para visitar uma exposição de Feira de Ciências. Mas todos os professores se esforçaram e fizeram coisas lindas. Não foi só eu, não. Eu fui uma das. Sim, professora, ao todo foram 18 anos lá no IE. Foram 18 anos. O que culminou com a sua saída da escola e transferência para o Objetivo na época? Então, o IE teve uma reforma no ensino. O IE foi transformado numa escola de segundo grau, eu fui transferida para o Maria do Carmo Leles e eu comecei a não gostar do que estavam pedindo para nós, professores, fazermos. Aí eu estou fazendo uma crítica ao ensino do estado de São Paulo. Eles queriam que os alunos fossem para as escolas particulares, porque era inverso. O aluno fraquinho é que ia para a escola particular, o aluno bom era formado na escola pública. Então eles queriam inverter o papel, porque era caro para o estado. E começaram a querer que a gente fizesse alguns movimentos que não me agradavam. Eu tive uma formação muito crítica na faculdade, eu aprendi... Contrariavam seus princípios. Contrariavam meus princípios. E eu aprendi a defender vamos dizer assim, o aluno, eu aprendi a defender essa outra parte. E eu comecei a me recusar, eu comecei a bater de frente com isso. E acabei me exonerando. Eu tinha 18 anos de magistério, faltava muito pouco para me aposentar. Com 25 se aposentava na época e eu me exonerei. Foi um choque, porque ninguém entendia como é que uma pessoa larga a mão de uma coisa que vai garantir para o resto da sua vida o sustento e vai partir. Mas eu sabia que eu não conseguiria ser diferente do que eu era, então eu preferi sair. Nessa época eu fui convidada pelo Chaim, que estava começando o Objetivo na cidade. E eu comecei como professora, lecionando ciências. E ele me convocou para ser orientadora Eu até estranhei, porque eu não tinha formação para isso. Mas ele queria muito que eu trabalhasse com ele. E eu fui trabalhar com o Chaim, aprendi muito. Eu o admiro bastante, porque eu nunca vi uma pessoa assim com tanto dinamismo de trabalho. E ele cresceu merecidamente, viu? Estou fazendo um elogio público aqui, porque foi uma pessoa que me impressionou. Bom, professora, por essa época você já era casada? Já era casada, já tinha 3 filhos, 2 meninos e uma menina. E nessa mesma época em que eu estava no Objetivo, eu era vice-presidente da creche Santa Clara de Assis. A presidente era Dona Elza Zonetti, extremamente conhecida na cidade. É uma senhora que usou luto a vida inteira. Ela ficou viúva e ela nunca tirou o luto. Era uma senhora dura, rígida também, e tocava muito bem a creche. E quando ela faleceu, eu era vice. Eu tive que assumir a creche. Então, ficou junto, o Objetivo e creche. Ficaram 2 coisas e ficou muito difícil eu controlar as 2 coisas. Então, eu saí do Objetivo e fiquei cuidando da creche por um período. Sim. Professora, um outro tema também que eu gostaria que a senhora falasse um pouco é a respeito do Parque Náutico Veleiro. Do que se trata essa experiência, professora?
Essa experiência é o seguinte, quando eles fizeram um lago aqui no Rio Tietê, porque o Rio Tietê aqui em Araçatuba, eu não sei se as pessoas sabem, os mais novos não sabem. O rio era muito bonito, piscoso, tinha corredeiras. E quando meu pai faleceu, eu herdei um pedaço da fazenda. E coube a mim o pedaço onde a água inundou. Então, ele era fininho, muito distante. E a parte baixa era justamente a parte que coube a mim. Então, inundou, veio aquele monte de água, ficou só uma linguinha, assim, de terra. E o lugar era muito bonito, mas, assim, faltava infraestrutura para tudo, não tinha nada lá, não tinha nada. E eu quis dividir com o povo um lugar tão bonito daquele, mas para isso precisaria montar uma infraestrutura. Sim, sim. Então nós fizemos um condomínio, Santa Fé, depois fizemos mais um condomínio e o veleiro começou dando suporte para o condomínio. Começou com um barzinho, começou com um lugar para as pessoas soltarem os barcos. E eu comecei a plantar, porque ninguém desmatou a beira do Rio Tietê. Existia mata ciliar e exuberante, isso as pessoas não sabem. Incorporando um pouco também da sua experiência como bióloga. Não tem jeito, não dá para separar as duas coisas. Dissociar. A mata ciliar ficou lá no meio do rio e foi invadida pelas águas, foi afogada. As árvores morreram afogadas. Eu me lembro que eu passeava de barcos e fotografei uma paineira linda que tinha a última florada que ela deu no meio do rio. Parecia um buquê de uma noiva no meio do rio, do nada. Então, eu comecei a plantar desesperadamente. Então, isso eu deixo registrado aqui. Ninguém tirou a mata ciliar. A mata ciliar existia, ninguém tirou. Ela foi afogada pelas águas. Pronto, dito isso, então ali eu comecei a pintar, comecei a colocar, não tinha nada ainda, a primeira coisa que eu fiz foi trazer um artista plástico de fora, porque aqui não tinha quem fizesse trabalho tão grande, e fizemos uma escultura de um peixe, de um tucunaré imenso. Fizemos um barco imenso, só tinha uma casinha e as duas esculturas, não tinha mais nada, as árvores demoraram a crescer. Então, realmente, eu sempre fui assim, muito aventureira e coisas desse tipo. Assim. Fiz um lugar muito bonito para a cidade, viu? Isso eu me orgulho de dizer. Sim. Professora, além de todo esse movimento artístico que você encabeçou aqui no município, eu gostaria que você falasse um pouco também dos horários de lazer. A que outras atividades você se dedica hoje? Olha, eu com 57 anos, eu fui aprender a pintar. Porque eu sempre quis fazer alguma coisa. Porque antes de pintar, eu tive um antiquário. Foi um antiquário muito bom que eu abri na cidade. E para montar esse antiquário, eu fui até o MASP, conversei com o professor Gilson Pedro e pedi a ele uma orientação, como é que se montaria um antiquário? E ele me disse o seguinte, você quer montar uma loja, você quer montar um antiquário? Eu disse, eu quero montar um antiquário. Então ele me deu uma lista de livros gigantesca. E ele disse, você vai precisar de todos esses livros. Era tudo que eu queria na vida, né? Aí, com o dinheiro que meu marido tinha me dado para montar a loja, eu comprei livro. Aí ele me perguntou, mas você vai montar uma livraria ou você vai montar um antiquário? Mas eu precisava daqueles livros para aprender. Eu comecei a estudar. Aquilo lá era o céu para mim. Eu tinha que aprender sobre porcelana, sobre prata, sobre vidro, sobre tudo, sobre móvel, sobre estilo, sobre tudo. Então eu comecei a fazer cursos, eu comecei a viajar para comprar material. Foi muito bom, foi um período maravilhoso, porque o material que eu trabalhava não tinha no Brasil. Eu tinha que ir buscar na Europa, eu tinha que buscar na Argentina, e eu comecei a viajar. Olha só que coisa boa. Então, foi um período de conhecimento, aprendizagem, viagem, e foi muito bom. E o antiquário era muito bom, era de um nível muito alto.
E isso gerou na cidade um movimento assim, sabe, artístico interessante. Sim. Aqui existiam pessoas que tinham quadros muito bons, se falava de arte, mas era assim tudo muito fechadinho, eram em guetos, sabe, muito fechados. E aquilo propiciou se abrir, e eu percebi que aqui era um lugar riquíssimo em arte. Foi muito bom. Ok, professora, são iniciativas interessantes da sua história, mas nós estamos nos aproximando do final do programa. Eu gostaria de ouvir suas considerações sobre a sua participação aqui hoje. Eu só tenho a agradecer. Eu acho que essa iniciativa de vocês é válida, porque são, como eu, são milhares de pessoas que fizeram tanto pela cidade, fizeram coisas boas. Sim. E ninguém sabe. E nós vamos um dia partir dessa para uma melhor e fica aqui um registro de alguma coisa que vocês estão resgatando. Vocês estão de parabéns. Ok, então, professora, mais uma vez eu agradeço pela sua participação. A você de casa que nos acompanhou mais uma vez, obrigado pela sua audiência e até a próxima edição do programa Identidade Pública.